Muito bem, vamos começar então falando do Paraná Clube. Tem esse jogo hoje, a gente transmite a partir das 6 da tarde aqui na Jovem Pan News, a abertura da nossa transmissão. Vamos falar também, da dupla Atletiba na abertura da transmissão, porque amanhã tem rodada importante envolvendo o Atlético e o Coritiba no Campeonato Brasileiro, e tudo de Paraná e Apucarana a partir das 6 da tarde. A bola rola às 7:30 da noite lá no Durival Brito, a Vila Capanema. Vamos falar então da divisão de acesso. A gente vai mostrar aí pra você a rodada, da divisão de acesso e a situação do campeonato já na abertura aqui do programa, pra você se situar. Quem tá com a gente no YouTube Jovem Pan Grupo RIC tem a classificação da divisão de acesso. O Patriotas lidera com 10 pontos, PSTC e Andraus tem 8, o Iguaçu é o quarto colocado com 7. Depois nós temos o Paraná Clube com 6 pontos na quinta posição. O G4 vai até o Iguaçu. Aí o Laranja Mecânica é o sexto colocado junto com Apucarana e Grêmio Maringá, todos embolados com 4 pontos. O Toledo abre a zona do rebaixamento com 3 pontos. E o Araucária ainda não venceu, é o lanterna do campeonato com 0 ponto. Ainda nem somou ponto, Não empatou e não ganhou nenhum jogo o Araucária. Vamos ver os jogos que estão programados aí para a rodada do final de semana. A rodada começa hoje, 7:30 na Vila Capanema, Paraná e Apucarana. Amanhã, 3:30 da tarde, tem Toledo e Laranja Mecânica lá em Toledo, no estádio 14 de dezembro. Às 6:30, o Patriotas recebe o Araucária. O jogo vai ser também no Durival Brito. No Willie Davis, em Maringá, domingo, 11 horas da manhã, tem Grêmio Maringá e PSTC. E no domingo, às 3:30 da tarde, de novo na Vila Capanema, Andraus e Iguaçu vão jogar, fechando então a rodada de número 5 da divisão de acesso, a Série B do Campeonato Paranaense. Então tá aí toda a programação, a situação, a tabela de classificação da divisão de acesso. Daqui a pouco a gente vai falar então do tricolor da Vila, o Paraná Clube, aqui no nosso bate-pronto, com as informações. A Mariana Becker tá aí já com os detalhes, O Paraná Clube do técnico Marcão tá pressionado, Mariana? Porque o time venceu na estreia, depois foram 3 empates, apesar de estar invicto. O Paraná perdeu a vaga no G4 depois de empatar em casa com o Grêmio Maringá na última rodada. Boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos nossos colegas e aos ouvintes da Jovem Pan News. O Paraná tá pressionado, o técnico Marcão tá pressionado pelos resultados. Foram 3 empates, como tu falou, mas 2 deles o Paraná saiu na frente, conseguiu abrir 2-0 e acabou cedendo o empate. Então foram 2 empates aí com gosto de derrota. E o Paraná, que é a equipe a ser batida, inclusive como eles mesmo falam, dentro do clube, tá fora da zona de classificação, mas pode voltar agora se vencer essa partida contra o Apucarana. O Paraná volta pro G4, principalmente porque o Andraus e o Iguaçu, que são os 2 times que estão aí em quarto e terceiro lugar, se enfrentam. Então, se o Paraná vencer o Apucarana hoje, ele volta para a zona de classificação. Mas o Apucarana também vem pressionado, também tem aí 4 jogos, só uma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Precisa voltar a vencer e tem um técnico bem conhecido dos paranaenses aqui esse ano, o Rafael Andrade, técnico do Arucó. Ele que subiu com o Arucó ano passado e levou o Arucó esse ano até as quartas de final aí da Série A do Campeonato Paranaense. Então vai ser um jogo um pouco mais truncado, provavelmente, inclusive porque a equipe do Apucarana é mais experiente. De todas as equipes que o Paraná enfrentou até agora, o Apucarana é o mais experiente. A maioria dos jogadores tem aí entre 30 e 35 anos. E a média de idade aí do Apucarana é 28 anos, então é uma equipe bem mais experiente do que as outras. Esperamos uma vitória do Paraná hoje na Vila Capanema, em casa, apesar de não contar com a torcida. É uma partida em casa, mais uma, e principalmente uma partida importante porque depois o Paraná vai ter 2 jogos fora, e aí jogo fora já é um pouquinho mais complicado, então o Paraná precisa aproveitar aí o fator casa para fazer o resultado hoje. O Paraná tem esse confronto hoje com o Apucarana, depois tem PSTC e Iguaçu fora de casa e encerra a participação
jogando com tem Laranja Mecânica e Toledo, né? Fora de casa. São os 2 jogos aí da sequência. Laranja Mecânica e Iguaçu fora. E depois tem o Patriotas e o Araucária, né? Os 2 jogos em casa. O Patriotas vai jogar em casa também, né? Porque o campo é praticamente neutro, né? Para Andraus, Patriotas e Paraná, né? A Mari disse que dentro do clube, o clube fala que o Paraná é o time a ser batido, né? O Patriotas é o time a ser batido. Porque então, isso era lá antes do campeonato começar, né? Aí eu concordo, né? Não, o discurso continua. Toda coletiva eles falam, o Paraná é o time a ser batido. É porque o Paraná é o time de camisa, né? Que tem. E é o time que está sendo batido, né? Ainda não foi batido, é verdade, né? Mas está sendo uma complicação danada, né? Porque parece que os adversários estão jogando mais contra o Paraná, né? E é nesse sentido que eu acho que o Marcão geralmente cita, né? De que o Paraná é o time com mais camisa, o Paraná é o time que tem mais apelo. Então todo mundo tenta dar a vida contra o Paraná, né? Muito no sentido de, quem sabe uma oportunidade de vestir a camisa do Paraná. E a gente sabe que a divisão de acesso é um lugar onde jogadores dão a vida para tentar um emprego melhor. Sim. Né? E isso é natural que aconteça. Então, o Paraná é um time com estrutura muito mais do que os outros, né? Apesar das dívidas, apesar de toda a questão financeira e o buraco que o Paraná conseguiu se afundar, se enfiar, o Paraná ainda é o time grande que tem nessa divisão, então por isso que é o time a ser batido. A grande marca, né, da divisão de acesso, né? Só que o Paraná precisa mostrar, precisa fazer por onde, né? Precisa fazer valer isso, não adianta nada só ficar no discurso, né? Precisa... Discurso e prática tem que andar na mesma sintonia, O Paraná tinha que estar em né? primeiro hoje, com todo respeito aos outros times. Exato. O Paraná não podia ter perdido pro Andraus, empatado com o Andraus, levado 2-0 pro 2-2. Não podia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o PSTC, 2-0 com a mais, levado empate. Não podia. O Grêmio Maringá talvez tenha sido o jogo mais difícil. Apesar do Paraná ter sido bem melhor, o Grêmio Maringá ainda saiu na frente, coisa que não tinha acontecido ainda, né? Porque seriam 2 pontos a mais contra o Andraus, 2 pontos a mais contra o PSTC. Estaria com 10 pontos, né? São os 10 pontos que tem o Patriotas hoje, né? Isso. O Paraná estaria na briga, né? E o Paraná o último jogo do Paraná é o Araucária, que é o time que também, né, não está ganhando ponto de ninguém. Mas a equipe do Patriotas na penúltima rodada é um confronto direto. Sim. Né, que pode estar valendo classificação pro Patriotas e pro Paraná, certamente vai estar valendo. Eu acho que o Patriotas já vai estar classificado lá. Até porque o próximo jogo do Patriotas é o Araucária, né? E o Araucária é o time... Não é o time a ser batido, é o time que está sendo batido. Abatido, né? Então, eu acho que o Patriotas chega a 13 pontos nessa rodada. E praticamente garante classificação. Eu acho que Patriotas e Andraus são times que não vão ter muita dificuldade para chegar, né? No G4. Aí o Paraná vai estar uma briga aí com o Iguaçu. O PSTC também é um time que em casa é muito forte, ele tem conseguido os resultados, né? Você percebe o quão ruim é isso, né? A gente tá falando aqui que o Patriotas e o Andraus não vão ter problema para classificar, e a gente tá dizendo que o Paraná vai ter problema para classificar na divisão de acesso. Tá, cara, que momento. É verdade. Então, assim, né? Agora, o Paraná tem que fazer por onde, merecer a classificação, né? Tem que se impor, tem que pôr a camisa em campo também, né? Tem que meter medo no adversário. Sim, o adversário tem que chegar na Vila Capanema e falar, hoje a gente vai jogar com o Paraná aqui e tal, né? O Paraná Clube pentacampeão paranaense, tem 7 títulos, disputou Libertadores, aquela coisa toda, né? Tem que ter uma história, né? Tem uma grande história, né? E só que os adversários estão entrando em campo na Vila Capanema e isso não está valendo nada, né? Eles estão encarando o Paraná de igual para igual e estão levando vantagem até porque quem empata fora de casa sai com um resultado melhor do que quem joga em casa e empata, né?